de ti quero estar, pra no teu manto tocar e ser curado, sarado, Senhor. Vou aos teus pés me humilhar, pra no teu manto tocar e ser curado, sarado, Senhor. Eu quero sentir tua virtude em descer. Eu quero ouvir tua voz a dizer: alguém me tocou. Para o mundo ouvir, Senhor, eu vou gritar: foi quem te tocou. Eu preciso contar que curado eu estou. Vou te adorar. A rola do teu manto, a unção. A rola do teu manto, a libertação. A rola do teu manto eu vou tocar e te adorar. Te adorar. A rola do teu manto há poder. Sei que meu milagre morrer. Vou me dar em altura. A rola do teu manto há poder. Rola do teu manto a unção, na rola do teu manto a libertação, na rola do teu manto eu vou tocar e te adorar. Te adorar. Graça e paz a todos, irmãos, amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Aos pais presentes, tenham todos um feliz dia dos pais. Que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça. Que vocês sejam pais, semelhante ao nosso Deus. Abba, papai, paizinho, que Deus os guarde. Fico muito feliz de encontrar aqui nesta manhã o seu Tadeu, o Rafa. Que Deus esteja os fortalecendo. Nossa irmã Neuza partiu para estar com o Senhor Jesus, mas a vida continua e precisa continuar.
E nós estamos juntos, irmãos. Que Deus os guarde com a sua graça preciosa e com o seu poder tão eterno. E só Ele pode nos consolar. E Ele irá consolar-nos. Em nome de Jesus. Palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 1 ao verso 6, diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade, a fidelidade, atas ao pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Amém, queridos? Somos todos filhos de Deus. Somos todos filhos do nosso amado Pai. E nesse Dia dos Pais, que Deus nos ensine a obediência, para que sejamos abençoados, aperfeiçoados por Sua palavra. E é por isso que nós nos reunimos como igreja, para cultuarmos a esse Deus. Vamos colocar em pé, orarmos ao Senhor, invocando a Sua presença sobre nós nessa manhã. Ó Espírito Santo de Deus, nós o adoramos, Pai, nessa manhã. Bendito seja o Senhor, adorado seja o Senhor neste dia e neste santo lugar. Nós te amamos, Senhor. E obrigado por mais esse Dia dos Pais. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso modelo, Tu és o nosso referencial. Olhamos para Ti e imitamos aquilo que o Senhor faz para sermos bons pais. Abençoa o nosso culto, abençoa-nos, presenteia-nos, ó Deus, com a Tua presença e com o poder sobrenatural do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado com a paz do Senhor e com alegria no coração. Louvemos ao nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Nós estamos felizes por estar na casa do Senhor? Amém. Tempo de alegria, tempo de celebração. Não porque tudo na nossa vida está a mil maravilhas. Talvez você tenha chegado aqui preocupado com algumas coisas, mas nós podemos nos alegrar no Senhor, o Deus da nossa salvação. Talvez até por ser Dia dos Pais, alguns fiquem com o coração um pouco apertado. Mas eu quero dizer, nessa manhã, há um Pai que está disposto a nos receber, a nos amar, a nos consolar e a nos fortalecer. E a Ele a honra, a glória e a adoração. Amém? Vamos cantar juntos com alegria ao Senhor. És Tu a única razão da minha adoração, Jesus. És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fim te fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, eu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu
te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Vamos declarar mais uma vez: és tu, única razão da minha adoração. Declare mais alto, louve ao Senhor. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Convite, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Palmas juntos. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. É esse Deus que nós servimos. E Ele está aqui, nesse lugar, amém, irmãos? Em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Todos os dias da nossa vida. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Ei, eu te louvarei, te louvarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Aplauda a Jesus. Amém. Amém. Porque adorar a Ele é o nosso maior prazer. Por isso nós podemos cantar, nos aproximar dEle de todo o nosso coração. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu não tenho outro bem que não seja o Senhor. A minha fé não sobrevive sem a presença de Deus. E eu adoro e eu amo por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele fez na minha vida, por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. Um amor tão grande assim, incomparável, é um manancial de vida para as nossas vidas. Jesus é tudo que nós temos. Por isso quero te adorar, Senhor, com essa canção. E eu quero que vocês me ajudem a louvar comigo, com o Espírito, com todo o teu coração, com toda a tua fé, com tudo aquilo que tem dentro de ti. Louve comigo. Senhor, quero viver para o teu louvor, te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, tua verdade viverei e em santidade servirei. Minha esperança está em ti, só em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer.
coração está em ti, Senhor. Senhor, quero viver pra ver. Abre os seus lábios, cante, louve, adore. Te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, sua verdade viverei, e em santidade o seguirei. Minha herança está em ti, só em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adoro, as vozes. É o meu prazer te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti, Senhor. Feche os seus olhos, adore esse Deus. Se Ele é Senhor na tua vida, comece a declarar palavras que adoram, que glorificam esse Deus. Como tu és bom, ó Pai, como o Senhor é santo, como o Senhor, ó Pai, tem feito grandes coisas na nossa vida. Adore ao Senhor na beleza da sua própria glória, da sua santidade, do seu poder, das suas maravilhas. Nós te adoramos, Jesus, por aquilo que tu és. Nós adoramos Deus Pai, Filho e Espírito Santo nessa manhã, porque nós precisamos, nós ansiamos, ó Pai, pela tua presença. Nós desejamos, Senhor, mais do que todas as coisas na nossa vida, ó Pai. Por isso, seja adorado através de cada expressão aqui nessa manhã, através dos nossos louvores, ó Pai, através da nossa vida, através do nosso coração, através da nossa mente, ó Pai, dos nossos gestos, que tudo seja agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 E você pode também oferecer a sua adoração, entregando o seu dízimo e a sua oferta nessa manhã. Se você veio preparado para oferecer, para ofertar, para dizimar, esse é o momento. Nós vamos cantar Quero Ser Como Criança. Como hoje nós temos um dia tão especial de família, lembrando dos pais, do valor que eles têm, nós queremos que você sinta o abraço de Deus nessa manhã, que você sinta o toque do Senhor na tua vida. Enquanto nós cantarmos Abraça-me, sinta o Senhor alcançando a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus.
Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado da vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, 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 Senhor, com seus braços de amor. Vamos declarar juntos. Quero ser como criança. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou da vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente crer. Declare para Deus como seu Pai. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Sinto o abraço do Senhor, sinto o toque de Deus cuidando de você, sarando as suas feridas, curando aquilo que está na sua alma, que talvez homem não possa saciar, mas o Senhor está aqui dizendo: filho, eu quero nessa manhã mostrar o meu amor. Deixa o Senhor suprir as suas carências, suas necessidades, com seus braços de amor. Declare mais uma vez: abraça-me, Senhor, abraça-me, 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 Senhor, com seus braços.
Coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Vamos juntos nesse momento abençoar a vida uns dos outros. Se você está tocando alguém, você está também dizendo: o Senhor se preocupa com a sua vida. O amor de Deus está sobre você. Isso vem, Espírito Santo de Deus, tirar a tristeza do nosso coração, tirar a dúvida, o medo. Pela fé nós queremos nos aproximar de Ti, Senhor. Pela fé nós queremos Te adorar. Pela fé nós queremos declarar que somos sim amados, somos sim cuidados. Se o diabo tem lançado mentiras sobre nós, que estamos sozinhos, que ninguém se preocupa com a nossa vida, que essa igreja não te ama, creia que Deus em primeiro lugar tem demonstrado esse amor, não só porque Ele deu o seu único filho, mas porque a cada dia Ele tem renovado as nossas forças, cada manhã Ele tem mostrado a tua fidelidade. Por isso, Senhor, fortalece-nos, ampara-nos, ó Pai, que todos aqui saiam cheios do teu amor, cheios da tua presença, para honra, glória e louvor do teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, não há outro. Abraça-me, dá um abraço no seu irmão agora, seja os braços do Senhor. Abraça-me, Senhor, com seus braços de amor. Abraça-me, 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 Senhor, com seus braços de amor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Pode se assentar. Irmãos, há exatamente 6 meses atrás, no dia 12 de fevereiro, nós iniciamos nosso projeto da viagem missionária. Depois de percorrermos todo esse processo, os nossos irmãos foram para a África, estiveram em Moçambique durante mais ou menos 20 dias e retornaram. Eles estão conosco hoje e eu queria convidar a Ana, a Bruna e o Romeu para virem aqui à frente. Eles vão dar um testemunho do que Deus fez com eles ali. Queria que você, durante esses 10 minutos, desse muita atenção a essa palavra, que certamente é uma palavra que deve ser dirigida a cada um de nós, porque fazemos parte deste projeto. Né? Foram cerca de 17 mil reais essa viagem, e a igreja esteve envolvida de maneira direta com as suas contribuições, e nós louvamos a Deus, porque agora temos o fruto desse trabalho, as coisas que Deus fez ali em Moçambique, através da vida deles, e eles vão testemunhar isso em nome do Senhor Jesus. Então vamos ter muita atenção, dar muita atenção à palavra deles. A graça e a paz, amém? A gente está aqui, eu quero falar em nome da Bruna e do Romeu rapidinho, só para agradecer a igreja, agradecer que foi através de vocês, da oração de vocês, da contribuição de cada um, que foi possível a gente fazer essa viagem. Então a gente está aqui para agradecer mesmo a cada um, a cada oração, a cada lembrança de que vocês lembraram da gente lá. E a gente estava lá como um braço de vocês naquele lugar. E foi uma bênção. E a gente quer passar algumas fotos rapidinho para vocês. Pode apagar aqui, por favor? Não sei se melhora, mas pode ir passando, Claudinha. Nós somos um grupo de 11 pessoas, tá? Éramos de diferentes denominações e a gente foi para Bunga. Pode ir passando. E esse daí é o Romeu com os líderes lá. Esses missionários trabalharam 10 anos sozinhos, sem nenhuma presença missionária. E hoje eles estão recebendo times para ajudá-los na missão.
Esse é o Dinks e a Dom, eles são da África do Sul. Essa é a Cecília, mais aqui no canto, a pretinha. Ela é minha mãe preta na África. A Cecília é de Minas Gerais e tem feito um trabalho muito bom, é brasileira, e a gente foi auxiliar o ministério dela. Essa era a Bunga. A gente ficou 5 dias nesse lugar, sem espelho, sem nada, e foi uma bênção. Foi o melhor lugar, né? Foi a melhor etapa da viagem, e a gente desenvolveu alguns ministérios. Pode ir passando. Isso aí era a água do nosso banho sendo esquentada. 4 horas da tarde a gente colocava a água do banho para esquentar, e cada um tinha meio balde para tomar banho. Então, e eu queria passar a próxima foto. Esse aí era o nosso banheiro, né? Então, os irmãos podem imaginar tudo. Pode passar a próxima foto. Essa é onde a gente dormia. A gente chegou, as barracas já estavam montadas. Foi uma bênção a gente ter essas barracas. Foi, assim, um presente de Deus. E esse daí é só uma demonstração, era a nossa pia. Então a gente lavava a louça desse jeito. E isso daí foi uma demonstração para os homens do local, porque os homens lá, eles não ajudam as mulheres. Então a gente foi fazer um treinamento com os homens sobre o papel do homem na família. E o Romeu deu um muito bom exemplo, cozinhou para a gente. Então nossa igreja foi muito bem representada. Aí a gente comendo com a mão. Aí a comida sendo preparada para a gente. E essa daí era as mulheres carregando a água. Eu queria que a foto tivesse ficado lá. E as mulheres iam todos os dias, às 4 da manhã, para pegar água para a gente tomar banho e beber. Então, essa é a água que a gente bebia e que a gente tomava banho. A água para a gente beber era tratada, tá, com alguns remedinhos. Mas isso é uma demonstração de amor da população pela gente. Mas aí a gente teve ministério com as crianças. Pode ir passando, Claudinha. Tá, a gente teve uma equipe para trabalhar somente com as crianças. E foi uma bênção, as crianças foram ministradas de manhã e de tarde todos os dias, pode ir passando. E esse daí a gente fez uma festa e a gente também contou com a criatividade do Romeu e da Bruna e de todos que estavam lá, fizeram bexigas, ficou muito lindo a festa, foi uma bênção. A gente também teve ministério com as mulheres, falando sobre casamento, fertilidade, filhos, porque lá, infelizmente, os maridos têm 3, 4 mulheres e as mulheres sofrem muito. Isso a gente está falando de mulheres cristãs. Então, a gente pintou as mãos delas, elas ficaram bonitas, elas amaram isso. Pode ir passando. E a gente teve também um ministério com os homens, é só uma parcela, mas a gente tinha, em média, de 20 a 25 homens por dia que os homens treinaram. Aí eu fui para Mocimbo da Praia, ver onde eu morei 2 anos, e a turma foi para Maputo. E esse daí já é na Casa das Formigas, e lá também eles desenvolveram um ministério lindo com a Delci. Então, eu quero dar a palavra para o Romeu e obrigada, gente. Obrigada, Deus abençoe a cada um. Graças, Pai da Igreja. São 2 pessoas maravilhosas aí. Desculpa se eu me emocionar, porque é irresistível ficar vendo essas coisas. Né? É o pastor Matias e o Manguiza. Esse moço, ele tem 17, 18 anos. Ele anda mais ou menos de 10 a 15 quilômetros de domingo para ministrar a escola dominical para as crianças. Então, ele é uma bênção naquele local. Ele tinha uma bicicleta, foi quebrando. Lá não tem oficina para arrumar essas bicicletas. Então, simplesmente é encostada, porque não tem como uso. E a gente vendo a necessidade dele, o esforço dele, o time doou um dinheiro para ele comprar uma bicicleta, para ele poder fazer esse trabalho assim, com menos esforço possível, né? Então, quando a gente olha para eles, para a Bunga, a parte missionária não é assim, o que o povo vai tanto receber. A gente imagina que a gente está mandando dinheiro para eles, assim, para comida, para vestuário. Gente, missionário, vocês têm que pensar no missionário, porque é tanta dificuldade, vocês não têm noção. E ali, um pouquinho de dinheiro que a gente ofereceu para ele, vai facilitar tanto a vida dele, porque é muito, assim, desgastante, né? Então, a gente tem que dar uma qualidade de vida melhor para os missionários, orar por esses missionários, porque o trabalho é árduo. O inimigo... Gente, vocês não têm noção. Então, quando vocês ouvirem falar em missão, pensem em missionários, não no povo que está lá, porque eles são o apoio desse povo. E sem eles nada é feito, entendeu? Então, a minha percepção de missionários antes era diferente, agora não. Quando
me fala de missionários, é missionários, não é o povo que está lá. Porque são eles que vão levar a palavra de Deus. São eles que vão melhorar a qualidade de vida para esse povo. E sem uma ferramenta adequada, nada pode ser feito. Então a gente tem que amenizar o trabalho deles, porque é muito desgastante. Então, orem por eles, ajudem. Podendo ajudar, ajude as missões, ofertas as missões, porque lá você vai valorizar o pouco que você pode dar aqui para eles, lá é muito. Porque nosso dinheiro aqui vale muito lá. Então, dá para fazer muita coisa lá. Não pensa assim, tipo, R$50 aqui não vai fazer nada lá, faz. Porque lá, qualquer coisa é bem-vinda. Todas as noites a gente se reunia, igreja, levantando os pontos altos e os pontos baixos. Não tinha energia elétrica, todo mundo com a sua lanterna. Um dia à noite o pastor vira e fala que sim, que nasceu um neném no mato e que a mãe estava andando para chegar lá para pedir ajuda para levar para o hospital. E era uma noite muito fria, em torno assim, de uns 15, 12 graus, a gente já estava com muito frio. E lá em Moçambique, especialmente Espugambeira, os nenéns a mãe que tem o parto na aldeia, ela não pode cortar o cordão umbilical, ela não pode tirar a placenta, ela tem que levar tudo para o hospital. Tudo, porque eles precisam verificar, senão o neném não tem vacina. E quando me falaram dessa situação, na hora que eu vi, eu tomei a frente da situação, falei para o Jinx, esse neném vai poder morrer de frio, porque esse neném deve ter nascido à tarde, essa mulher deve estar andando há horas. E o neném chegou com um pano, a capulana, toda suja de sangue, molhado, a boquinha roxa. E eu falei, gente, traz uma coberta que esse neném vai ter hipotermia, ele vai morrer. E chegaram a coberta e a gente embrulhou ele na coberta. E o Jinx, dá para mexer nele aqui? E a Cecília, a enfermeira, a Cecília e eu olhamos e falamos, não dá. E foi quando a gente pegou esse neném, colocou esse neném no carro e foi levar esse neném para o hospital. Aqui vocês pensam em UTI neonatal, energia elétrica, respirador. A gente pensa em aspirar a via aérea do neném. A gente pensa em cuidar, em ver respiração, ver pulmão. Lá o hospital não tem energia elétrica. Na hora que o Jinx parou o carro no escuro, ele falou, fica aqui dentro do carro com o neném. E eu que estava segurando o neném, que eu vou chamar a enfermeira. Eu falei, Jinx, mas não tem luz. Essa luz, pessoal, a luz do flash, não tem luz lá. São simplesmente algumas camas que as enfermeiras atendem. A enfermeira atendeu o neném e falou assim, se esse neném demorasse um pouco mais para chegar, ele ia morrer, porque ele era um neném de baixo peso, ele não era um neném grande, a respiração dele já era muito fraca, você já tinha que colocar a mão no coraçãozinho dele para poder sentir a respiração. Então, assim, foi um momento muito emocionante para todo o time, porque receber esse neném, cuidar desse neném, aquecê-lo e levar para o hospital, foi uma grande manifestação de que Deus estava usando as nossas vidas. E a gente, como igreja, eu falei, nossa, não vai aspirar vias aéreas, não vai limpar esse neném direito. E, na verdade, eles só queriam cortar o cordão umbilical e dar o neném para a mãe. Então, foi um momento muito emocionante, para mim, principalmente, porque Deus confirmou muitas coisas no meu coração, muitas coisas na minha vida. E eu louvo a Deus e nós louvamos a Deus como um grupo pelo envio da igreja, por a igreja ter nos abençoado e ter nos enviado para lá. E são muitas histórias, a gente gostaria de contar um pouco de cada, mas com o tempo a gente vai contando e a gente agradece muito a Deus e a vocês por terem contribuído e terem nos ajudado para que a gente pudesse estar lá levando o amor de Deus e salvando vidas. Obrigada. Amém. Queria pedir que você ficasse em pé. Nós vamos orar por esses irmãos. Agradecer a Deus por essa viagem, pelas experiências que eles tiveram ali. Graças a Deus, porque o Senhor, de fato, agiu através da vida deles. Sabe, irmãos? Quando a Bruna conta esse testemunho, sabe o que me vem à mente?
a igreja salvou uma criança lá na África. Nós estávamos lá. Em nome de Jesus, nós estávamos lá. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te louvo, ó Pai, por esta bênção. Às vezes, ó Pai, nós temos uma visão tão restrita. E eu peço que o Senhor, ó Deus, alargue a nossa visão missionária. Eu te louvo, ó Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor, ó Deus, é fiel e verdadeiro, e eu creio que o Senhor, ó Pai, através dessa viagem, fez algo muito especial no coração desses irmãos e no nosso coração como igreja. E eu quero te louvar, ó Deus, pela vida do Romeu, pela disposição que o Senhor deu a ele de estar ali, ó Pai, pelo modo como ele agiu, Pai, voluntariamente, de modo liberal, com o coração aberto, Senhor. Ó Deus, eu te louvo pela vida da Bruna, pelo chamado que o Senhor deu a ela, pela sua vocação. Eu peço que o Senhor, ó Deus, esteja a cada dia revestindo-a de autoridade, graça e poder, e fazendo, Senhor, com que o seu coração esteja aquecido em chamas e com uma paixão, ó Deus, intensa pelo Senhor e pelas vidas que o Senhor colocar diante dela. Eu te louvo, ó Deus, pela vida da Ana. Eu te agradeço, Senhor, pelo chamado que o Senhor, ó Deus, tem testificado e confirmado. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor tem colocado no coração dessa tua filha um amor, uma paixão por aquele povo africano, ó Deus, e eu quero te pedir que o Senhor faça dela um instrumento que glorifique o teu nome naquele lugar. Ó Deus, muito obrigado, porque eu creio que o Senhor, ó Deus, tem preparado coisas muito grandes e boas para a vida de cada um deles. Eu te louvo pela vida desta igreja, Senhor. Eu te louvo, ó Deus, pela paixão missionária e pela visão missionária que o Senhor um dia colocou e imprimiu na vida dessa igreja. Pai, nós te pedimos que ela cresça. Nós te pedimos que esta visão e essa paixão, ó Deus, aqueça, seja recuperada cada dia mais e mais na vida, no coração, na mente de cada um de nós como igreja do Senhor neste lugar. Ó Deus, nós oramos e pedimos isto em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. 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 Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Pode se assentar, meu irmão. Abra a sua Bíblia no Salmo 78. Salmo 78. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez o referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Até aqui. Pai Santo, nós te louvamos pela palavra do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque essa palavra é viva. Tua palavra, Senhor, não está restrita ao tempo que foi escrita. Tua palavra não está, ó Deus, circunscrita à cultura. Não está, ó Deus, limitada
a geografia, a Tua palavra, Senhor, é viva. A Tua palavra nos alcança hoje. E eu quero te pedir, ó Deus, que esta palavra viva possa, de maneira eficaz, ó Deus, ser aplicada ao nosso coração nesta manhã. Que o Senhor, ó Deus, abra a nossa mente, que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor ilumine os nossos olhos, ó Deus, para entender a Tua palavra. Que Teu Espírito lance luz, ó Deus, nesta manhã, a essa palavra, Deus, de modo que ela possa falar ao nosso coração de uma maneira intensa, de uma maneira, ó Deus, a fazer-nos estar aquecidos pelo poder dela. Pai, eu peço, Senhor, que todas as oposições, todas as resistências, todas e quaisquer, ó Deus, barreiras que nos impeçam de ouvir a Tua palavra, sejam por terra, caiam por terra agora, em nome de Jesus. Deus, que a Tua palavra tenha livre acesso, que a Tua palavra possa fluir, ó Deus, de maneira livre, ó Deus, pelo canal da comunicação, Senhor. Que não haja obstruções, que as obstruções sejam arrancadas agora em nome de Jesus. Pai, nós repreendemos todo o espírito das trevas que tenta, Senhor, nos impedir de ouvir a Tua palavra. Todo o espírito que tenta roubar a semente que está sendo lançada. Nós ordenamos agora a estes espíritos que saiam deste lugar em nome de Jesus. Ó Deus, nós não aceitamos para a glória de Deus. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra, Senhor, é fogo, a Tua palavra é martelo que esmiuça a penha. A Tua palavra, Senhor, é boa e nós Te louvamos por ela, porque ela é fiel e digna de toda aceitação. Em nome de Jesus, amém. Hoje é dia dos pais, irmãos, e a paternidade foi uma das experiências mais ricas da minha vida. Eu digo, e disse isso a um colega há poucos dias, a um irmão, a um amigo, há poucos dias, que eu não poderia ter passado pela minha vida sem essa experiência. Não que alguém que não tenha essa experiência seja menos completo, mas eu estou dizendo da minha experiência. Eu não poderia ter vivido, não poderia ter passado pela vida sem ter essa experiência. Paternidade mexeu com a minha estrutura, mexeu com a nossa rotina. Depois de 11 anos de casados, o Giovanni veio e fez coisas especiais na nossa vida. Há dias em que a gente fica cansado. No final do dia a gente já está meio esgotado. E aí quando você já está assim meio irritado com a correria do dia, ele olha para você e, como outro dia ele fez isso aqui, e diz assim: papai, pronto, o dia foi ganho. Não há nada mais a dizer. O cansaço vai embora. E a gente se renova novamente, porque ser pai é algo maravilhoso. É algo fantástico. E eu louvo a Deus por me dar essa oportunidade. Agora, ser pai também é uma responsabilidade sem tamanho, não é? Ser pai é uma responsabilidade de liderança enorme. Estava conversando há pouco agora com os nossos irmãos na Academia Bíblica sobre liderança e falando sobre liderança paternal. Um instante nós abrimos um parêntese para refletirmos sobre a paternidade como liderança. Para falarmos do homem como líder dentro da sua casa, dentro do seu lar. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo muito crítico na história, na sociedade. Por quê? Porque com o avanço das mulheres, e eu acho que o avanço das mulheres é uma das grandes bênçãos do nosso tempo. Por favor, não me entenda mal. Eu acho que esse avanço das mulheres é algo muito bom. A nossa presidente é uma mulher. Né? Que coisa fantástica. Não vejo nenhum mal nisso. Mas eu vejo um mal que se instalou. O avanço das mulheres produziu nos homens um retrocesso. E aí nós fomos perdendo a liderança, fomos perdendo o nosso lugar de sacerdotes. O nosso sacerdócio foi minguando, foi se diluindo, foi escasseando. E me parece que o Senhor nesses dias está nos chamando, como igreja do Senhor, a um avivamento do sacerdócio dos homens. A um avivamento, a uma renovação do sacerdócio paterno. Uma das coisas interessantes que nós encontramos na antiga aliança era como Deus havia chamado os homens para essa posição de liderança.
dentro da nação e dentro da família. Obviamente, na nova aliança, algumas coisas mudam, mas tanto na antiga quanto na nova aliança, os homens, os pais, são chamados a assumir uma função sacerdotal de instrução, de direção, de condução da família. E quando nós olhamos para a cultura judaica, nós vamos percebendo isso muito claramente. Vamos percebendo que Deus vai exaltando, vai colocando em lugares altos alguns homens, a fim de que eles assumam essa função de liderança, a fim de que eles exerçam essa autoridade de liderança. Por exemplo, quando eu leio Gênesis 35, eu fico impressionado com o fato de que Deus chama Jacó, tem uma conversa séria com ele, e no versículo 2 de Gênesis 35, a Bíblia diz que disse Jacó à sua família. O versículo 1 diz, disse Deus a Jacó. E o versículo 2, disse Jacó à sua família. É como se Deus estivesse chamando Jacó e dizendo, eu tenho um recado para a sua casa. E você é o porta-voz desse recado. E então ele ouve o recado de Deus, a mensagem de Deus, e então reúne a família e diz, olha, Deus está nos dizendo isso. É muito interessante quando nós olhamos a história do nascimento do Senhor Jesus. Meu irmão, nós somos uma sociedade matriarcal, embora muita gente discorde dessa afirmação, mas nós somos uma sociedade matriarcal. Não tenho nada contra isso, eu acho muito legal no dia das mães, as mães receberem presentes. Aí no dia dos pais, os pais recebem lembrancinha. Mas não tem problema, eu não tenho problema com isso, sinceramente. Mas nós somos uma sociedade matriarcal. E nós lemos a Bíblia a partir da nossa visão de sociedade, sabiam? Nós lemos a Bíblia a partir da nossa visão de sociedade. Porque nós olhamos para Maria e até criamos doutrinas, nós não, mas são criadas doutrinas que fazem recair sobre Maria um poder que não é dela. Se você prestar bastante atenção nos relatos do nascimento de Jesus, o anjo fala com Maria uma vez. E ele diz, olha, você é bem-aventurada, glória a Deus por isso. Você vai receber uma bênção especial, porque o Espírito Santo virá sobre ti, uma semente será plantada no teu ventre, e de ti nascerá o Redentor. E é isso que acontece. É uma bênção. Bem-aventurada és entre as mulheres. Mas, meu irmão, todos os demais expedientes, olhe para mim, por favor. Todos os demais expedientes de Deus, a partir daquele momento, são falados com José. Nenhum demérito às mães, nenhum demérito às mulheres. Mas, irmãos, Deus está nos chamando para reconquistarmos ou recuperarmos o lugar para o qual Deus nos chamou dentro da família e dentro da igreja. Deus chama homens, sim, com funções sacerdotais. O anjo sempre vai falar com José, olha José, agora você pega a mãe e o menino e vai para o Egito. Agora José, você pega a mãe e o menino e volta do Egito para Israel, porque quem queria matar o menino já morreu. No nascimento de João Batista, a palavra de Deus nos diz que o Senhor manda um anjo e fala com Zacarias. Não que não fale depois com Isabel, mas primeiro Deus fala com Zacarias e diz para ele, um menino será chamado João. Eu sou a favor do avanço das mulheres. Glória a Deus por isso. Mas eu sou contra o retrocesso dos homens. Nós, homens de Deus, somos chamados a uma função sacerdotal. E nós não podemos perder a liderança que Deus fez recair sobre as nossas vidas. E o Salmo 78 me ensina algumas coisas que eu penso serem fundamentais para o exercício do sacerdócio, da liderança do homem em sua família, em sua casa. O Salmo 78, meu querido, é um salmo inquietante. É um salmo que me faz perguntar como é que vai ser a geração futura. Quem serão os nossos sucessores na nação, na igreja?
me faz perguntar como eles vão encarar a vida com Deus, a devoção pessoal, a vida de oração. Me faz perguntar se as pessoas daqui a 50 anos estarão preocupadas mais com a glória pessoal, com a glória de Deus. Irmãos, se nós queremos fechar as portas dessa igreja, nós podemos ter duas atitudes e certamente elas serão eficazes para fechar as portas. A primeira, e em pouco tempo, em 40 anos nós conseguimos fazer isso. A primeira é não evangelizando. A falta de evangelização fossiliza. A igreja que não evangeliza, fossiliza. Segunda, é não discipulando os nossos filhos. Se nós tivermos essas duas atitudes, em 40 anos nós fechamos a igreja. Alguns poucos remanescentes sobrarão. Se a igreja quer continuar pujante, exercendo a sua vocação na cidade, duas coisas nós precisamos fazer. Evangelizar, e evangelizar com intensidade, em tempo e fora de tempo, e discipular os nossos filhos. É um olhar para fora e um olhar para dentro. Porque se nós olharmos só para fora, nós vamos ficar com uma deficiência interna. Os nossos filhos estarão se perdendo pelo caminho. E se nós olharmos só para dentro, nós ficamos com uma deficiência também. Nós estaremos apenas reproduzindo pessoas que já foram discipuladas desde o início. Esses dois movimentos são necessários para que a igreja continue exercendo a sua vocação na cidade. Mas eu gostaria de, nessa manhã, falar sobre a nossa vocação interna como igreja. Falar sobre como nós precisamos recuperar a missão entre os filhos. O Salmo 78 diz que havia uma lei dada por Deus, que o Senhor havia publicado, estabelecido um testemunho em Jacó e ordenado uma coisa. A ordem de Deus, segundo o versículo 5, é que os pais transmitissem a seus filhos o testemunho e a lei que Deus havia estabelecido e instituído em Israel. O versículo 4 diz que não seria encoberto aos filhos. Pelo contrário, a vindoura geração ouviria os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. O verso de número 3 diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, nós vamos publicar. Nós vamos criar uma rede de discipulado. E essa rede de discipulado vai acontecer dentro da nossa casa inicialmente. Por quê, meus queridos? Porque a palavra de Deus diz que o primeiro grande ministério que nós temos é o ministério da nossa família. O primeiro grande ministério que Deus nos colocou é o ministério do lar. Então é lá que nós iniciamos o nosso trabalho discipulatório, é lá que nós iniciamos o nosso trabalho de discipulado. E o versículo 6 diz que Deus tem uma finalidade com isso, a fim de que a nova geração conhecesse a Deus, ao seu testemunho, a sua lei e as suas ordens. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Isso não pararia. Isso jamais cessaria. E há duas coisas aqui importantes. A primeira é que o discipulado ensinaria a nova geração a conhecer a Deus. E a segunda é que o discipulado faria com que essa nova geração fosse melhor do que a anterior. Está entendendo? Veja bem, o primeiro é que eles permaneceriam conhecendo a Deus como seus pais conheceram. Mas a segunda é que essa nova geração iria romper com alguns paradigmas da antiga geração que não agradavam a Deus. Veja aí, por favor, o que diz o versículo 8. O versículo 7 diz: para que eles pusessem em Deus a sua confiança, não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. É uma assertiva positiva. Está dizendo, olha, isso aqui deveria ser feito para que eles não se esquecessem daquilo que seus pais já sabiam. Mas o versículo 8 diz: e que não fossem como seus pais. Geração obstinada e rebelde. Geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Uma geração que continua, que dá continuidade ao que sabem, mas uma geração que avança, dá um passo além.
se torna melhor. Eu quero que meu filho seja muito melhor do que eu. Eu sei que você pensou assim, não é muito difícil, pastor. Mas eu quero que o meu filho seja melhor do que eu. Eu já ouvi os pastores, a gente conversando sobre isso, e nós temos essa visão, né? Nós queremos que os nossos filhos sejam muito melhores do que nós. Que eles rompam com alguns paradigmas que nós não conseguimos romper ao longo da nossa vida. E isso acontece, meu irmão. Se você ler 1 Pedro, a palavra de Deus diz que é por meio do sangue de Cristo, e não de ouro e de prata, que nós somos resgatados do nosso fútil procedimento. Olhe para mim. Primeiro, nós, por nós mesmos, já temos muita futilidade. A Bíblia diz, no vosso fútil procedimento. Nós de nós mesmos já nos bastávamos. Só que a Bíblia continua e diz assim, do procedimento que vossos pais vos legaram. Porque a gente também lega aos nossos filhos um monte de procedimento que Deus não se agrada. E nós precisamos lidar com isso em nós e precisamos lidar com isso na geração futura. E uma coisa que eu peço a Deus é que o meu discipulado para com o meu filho possa, em nome do Senhor Jesus, levar a ele coisas boas. E que Deus, pela sua graça, rompa com os paradigmas que eu não consegui romper na minha geração, para que ele seja melhor em nome de Jesus. A minha intenção, querido, o meu coração pede para que a igreja, daqui a 40, 50 anos, seja uma igreja muito melhor do que nós. Seja uma igreja que ame mais missões. Seja uma igreja que seja mais visionária. Seja uma igreja que seja mais evangelizadora. Por quê? Porque a geração futura rompeu com alguns paradigmas que nós não conseguimos romper em nossa geração. Primeira coisa que eu penso que precisamos ensinar aos nossos filhos, segundo o Salmo 78. Nós precisamos ensiná-los que Deus os protege ao longo da sua caminhada. O Salmo 78 diz isso claramente para mim, sabe, irmãos? Eu vou fazer uma exposição muito rápida do Salmo, ele é longo, mas ele se movimenta e transita em dois momentos. Primeiro, é que a geração futura precisa saber que Deus os protege. Queria que você lesse comigo alguns versos. Versículo 12. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fê-los seguir, aprumou as águas como numa muralha. Guiou-os de dia como uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Eles precisam saber que Deus é fiel e que Deus realiza feitos e obras extraordinárias durante a nossa caminhada como igreja, como povo de Deus e como família. É isso que Asaf está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, eles não podem se esquecer dos prodígios que Deus fez no passado. Eles não podem se esquecer como Deus dividiu o mar. Eles não podem se esquecer daquele momento em que nós, como povo de Deus, estávamos saindo da opressão do Egito e estávamos diante do Mar Vermelho e atrás de nós o exército de Faraó e os seus cavalos e os seus cavaleiros e nós estávamos numa encruzilhada, não sabíamos o que fazer naquele instante e Moisés diz, o que vamos fazer, Senhor? E Deus diz ao povo que marchem e eles vão marchando e eu fico pensando que o pai devia contar para o filho essa história, dizendo, olha, e quando eles pisaram nas margens do mar, a Bíblia diz que as águas se fenderam e o povo passou a pé enxuto pelo meio do mar. Eles não podem se esquecer que Deus fez com que da rocha brotasse água. Veja o que diz a palavra de Deus, versículo 23 a 29. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas do céu. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu.
Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como a areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor das suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Esse mesmo povo, quando rebelde, quando desobediente, ainda assim Deus continuava fiel e os protegia. Um povo que sabia murmurar muito bem, que dizia: será que Deus não pode nos preparar uma mesa no deserto? Será que Deus não pode nos dar carne? Nós já estamos cansados e fartados deste pão que desce do céu, queremos carne. E a Bíblia diz que Deus fez chover ao redor das tendas, isso. E eles comeram, se fartaram, sobejaram daquilo. Eles precisam saber, nossos filhos, a nova geração precisa saber que Deus é fiel à sua aliança, que Ele não muda. Ainda que nós nos tornemos infiéis, Ele continua fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. A nova geração precisa saber que Deus é bom e que esta é uma estaca da nossa fé cristã, que Deus não muda, não muda. Deus é o mesmo, Ele não muda. Queria que você observasse o versículo 43 em diante. Vai fazer um relato de como Deus agiu no Egito, quando o povo estava saindo para ser liberto. De como no Egito operou ele os seus sinais, os seus prodígios no campo de Zoan. E converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Deus está falando a respeito dos egípcios, como eles sofreram por causa da obstinação em não deixar o povo de Deus sair de lá. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem, rãs que os destruíssem. Entregou às larvas as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Como chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e as figueiras como geada. Entregou a saraiva, a chuva de pedra, o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação, calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira. Não poupou da morte a alma deles, dos egípcios, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como rebanho. Dirigiu com segurança e não temeram, a passo que o mar submergiu aos seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. Da presença do seu povo expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. O salmista está dizendo, é preciso que a nova geração entenda que Deus é aquele que os protege, que Deus é fiel e que Deus não muda. Em toda e qualquer circunstância. Segunda coisa, e eu termino. A geração futura precisa também entender que Deus, que os protege, é também o Deus que os disciplina, como Pai. Irmão, se você der atenção, eu sei que às vezes, na correria da mensagem pela manhã, a gente acaba não tendo tempo suficiente para falar tudo que deveríamos. Mas se você prestar atenção, a cada um desses blocos que nós lemos 3 passagens que falam do cuidado de Deus. O verso que o sucede é sempre um verso que fala da ação disciplinar de Deus. Leia o verso 17. Sucede o primeiro bloco que lemos. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Ao mesmo tempo que Deus está agindo na vida do povo e mostrando a sua fidelidade e amor, o povo continua prosseguindo no seu pecado. Verso 32. Sucede o segundo bloco. Sem embargo disso, apesar de terem visto tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Verso de número 56, sucede o terceiro bloco.
Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. O que Deus faz? Olhe para mim, por favor, em nome de Jesus. Diante da rebelião do povo, o que Deus faz? Deus se ira e disciplina seu povo. Versículo 21. Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se o fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel. Versículo 31. Quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Mas o que isso produzia, meu irmão? O povo pecava, a Bíblia diz que Deus se irava e o disciplinava, uma ira que subsequentemente vinha acompanhada de um amor e cuidado, porque isso que é disciplina. O que isso produzia na vida do povo? Arrependimento? Veja o que diz o versículo 34 a 37. Quando os fazia morrer, então o buscavam, arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. O que Deus está dizendo? Deus diz, olha, eles, mesmo diante dos meus grandes feitos, eles continuavam pecando, e eu os disciplinava. No momento da crise, eles se arrependiam. Meu irmão, isso parece demais com a gente. No momento que dói, a gente cai de joelhos e diz, Senhor, tenha misericórdia de mim. E buscamos, e clamamos, e suplicamos. Mas Deus diz, olha, isso não era feito de coração. Sabe por quê? Porque nós não devemos buscar a Deus nos momentos de crise. Nós devemos buscar a Deus em todo o tempo, diz a palavra de Deus. Porque em todo o tempo nós estaremos criando um hábito, estaremos criando uma disciplina de vida, para que nos momentos de crise nós permaneçamos buscando ao Senhor. Mas se Deus nos disciplina, e os nossos filhos precisam saber disso, nós estamos no lucro. Veja bem, se Deus nos disciplina, nós estamos saindo no lucro. Porque eu olho para a palavra de Deus e vejo que Deus, em alguns momentos, percebia que o povo estava com a cerviz muito dura, com o coração engessado, enrijecido. Sabe o que acontecia? A Bíblia diz que Deus os entregava. E esse salmo diz isso. Disciplina, meu irmão, é quando Deus barra os nossos caminhos. Disciplina é quando Deus chega diante de nós e diz, olha, eu estou barrando os teus caminhos para você não prosseguir nesse caminho, porque eu sei que o fim deste caminho é um fim de prejuízo, é um fim de malefício, é um fim de abismo, de ruína. Então, para que você não vá até a ruína, eu barro os teus caminhos, você para aqui e eu converto você de modo que você ande rumo contrário. Isso é disciplina. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que Deus disciplina a todo filho a quem recebe. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que a disciplina de Deus é por causa do seu grande amor para com os seus filhos. Só que eu fico muito preocupado quando eu leio esse texto. Porque Deus, embora insistindo na sua misericórdia, o povo em sua rebeldia, acontece um momento que isso me estremece, meu irmão. Não sei se você consegue sentir isso no texto do Salmo 78, mas isso entremece o meu coração. Que a Bíblia diz que Deus abandonou e entregou o seu povo. Versículo de número 59 diz, Deus ouviu isso, porque Deus agia de maneira misericordiosa, mas o povo resistia. Aí a Bíblia diz, Deus ouviu isso e se indignou. E sobremodo se aborreceu de Israel. Versículo 60. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada entre os homens. Ele abandonou. E passou a arca da sua força ao cativeiro. E Cabode, foi-se a glória de Deus. Deus simplesmente permitiu que a arca fosse para o cativeiro e a sua glória estava na mão do adversário. Versículo 62.
entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. Deus os abandonou e Deus os entregou. Isso é sério demais. Se nós estamos sendo disciplinados por Deus, nós devemos dizer glória ao Senhor, porque Ele está demonstrando para comigo a sua bondade, a sua misericórdia. Está falando que eu sou um filho amado. Mas a Bíblia diz que se nós continuamos recorrentes em nossos pecados, em nossos erros, Deus nos disciplina. Mas a disciplina de Deus é um passo além, é nos entregando às nossas próprias paixões. Salmo de número 81, versículo 12. Eu os entreguei às suas vontades. Eles andarão segundo os seus próprios conselhos. Romanos capítulo 1, versículo 18. Pelo que Deus os entregou às suas próprias paixões infames. Que esperança, meus irmãos, há para a nossa geração e para as gerações vindouras. Um poderoso avivamento. Porque quando tudo parecia perdido, quando Deus abandona o tabernáculo e permite que a arca vá para o cativeiro e o Icabode, a glória de Deus, se vá, o versículo 65 e 66, vamos ficar de pé, terminam dizendo assim: então, o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho, fez recuar a golpes os seus adversários e lhes comminou perpétuo desprezo. No momento que a gente pensa assim, não tem mais jeito, a nossa desobediência foi tão grande que Deus se esqueceu de nós. A Bíblia diz que Deus volta a ser o Deus fiel e misericordioso. É como se dele estivesse dormindo, mas num certo momento Deus se levanta como um valente. O homem já é valente, perceba, mas agora ele está movido, motivado pelo vinho. E aí a Bíblia diz que ele se levanta como que se despertando de um sono e faz recuar os adversários a golpe e devolve à sua nação a glória dele. Isso é avivamento. Eu queria orar por você em nome de Jesus. Queria colocar diante do Senhor nesta manhã a nossa vida como pais. Para que o Senhor possa, em nome de Jesus e para a glória de Deus, fazer com que nós assumamos a nossa posição em nossa família e ensinemos os nossos filhos sobre a fidelidade de Deus e sobre a disciplina de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria pedir aos pais que você não é obrigado a fazer isso, tá? Mas eu queria pedir aos pais que estão com uma chama aí no seu coração nessa manhã, entendendo que Deus está falando com você, que você se ajoelhasse onde você está, somente os pais. Eu queria pedir que a família que está aí próximo, se você está com a sua família, eu queria que os familiares estendessem as mãos e abençoassem a vida dos pais. Se você está sem a sua família, não importa, a igreja é a tua família, ela estará com as mãos estendidas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Meu irmão, se você tem exercido o sacerdócio, Deus vai redobrar a unção sobre a sua vida. Se você perdeu a função sacerdotal dentro da sua casa, Deus vai restituí-la em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Eu queria pedir à igreja que orasse nesse instante. A igreja que intercedesse pelos homens. Para que nessa igreja o sacerdócio fosse restaurado. Em nome de Jesus. Que a semelhança de Jacó, nós ouçamos a voz de Deus, as ordens, a direção de Deus, e reunamos nossa família e digamos, é isso que Deus quer de nós. É para lá que nós vamos, porque é para lá que Deus está soprando vento.
Pai, eu quero te louvar, Senhor, pela grande bênção que o Senhor colocou em nossas vidas, de sermos, ó Deus, sacerdotes da nossa casa, de sermos líderes dentro da nossa família. Eu quero pedir nesta manhã que o Senhor abençoe a cada um, ó Deus, daqueles que foram chamados para o sacerdócio neste lugar. Ó Deus, eu quero te pedir em nome de Cristo que o ministério da paternidade que foi colocado sobre os homens, alguns homens deste lugar, ó Deus, possa ser nesse instante, ó Deus, abençoado e ungido por Ti, as forças multiplicadas para o exercício desse ofício. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa perdoar os pecados desse meu irmão como pai, que o Senhor possa perdoar os meus pecados como pai, que o Senhor, ó Deus, lave o nosso coração de toda a nossa iniquidade, que o Senhor lave o nosso coração, ó Deus, quando nós permitimos que a nossa família ficasse descoberta de oração, quando nós permitimos que a nossa casa, Senhor, ficasse franqueada aos assaltos do diabo. Senhor, nós queremos te pedir perdão, Deus, quando nós baixamos a guarda e não damos, ó Deus, atenção ao nosso ministério de cuidador dos nossos lares, quando nós não damos atenção ao ministério de protetor dos nossos filhos, das nossas esposas. Eu peço que nesta manhã o Senhor nos perdoe e que o Senhor restaure em nós esse sacerdócio para o louvor da Tua glória. Que o Senhor renove no coração da Tua igreja, no coração dos homens, no coração dos pais, no coração daqueles que o Senhor conferiu autoridade, responsabilidade e liderança, poder, Senhor, poder do Espírito para abençoar a sua casa, para abençoar suas esposas, para abençoar seus filhos e fazer com que a sua casa possa servir ao Senhor durante todos os dias. Pai, eu peço isso ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, e dou ao Senhor a honra, dou ao Senhor a glória, dou ao Senhor o louvor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, em nome de Jesus. Queria que os visitantes permanecessem em pé. Você que está aqui pela primeira vez, nós queremos presenteá-lo, nós queremos louvar a Deus pela sua vida. Nós temos visitantes nessa manhã, pela primeira vez. Temos aqui no meio uma jovem. Deus te abençoe em nome de Jesus, seja muito bem-vinda. Que você volte sempre aqui. Nessa lembrança tem uma ficha que você pode preencher e deixar na saída para que a gente possa fazer contato novamente com você. Mais alguém nos visita pela primeira vez? Ninguém? E eu queria desafiar você. Esse culto foi uma bênção, irmãos? Amém? Não há como ficar só para nós, algo que Deus já tem demonstrado a cada domingo, a cada culto. Por isso, traga alguém, convide alguém para estar aqui conosco, para nós juntos celebrarmos ao nosso Deus. Nós estamos há 2 semanas do Congresso Jovem. Eu pedi para apagarem as luzes. Nós temos um vídeo de 36 segundos que nós temos passado para que esse congresso seja um evento que vai alcançar muitos jovens da nossa cidade. Então eu queria que você estivesse atento. Na saída, nós temos com a Francine uma lista de equipes que vão trabalhar. E eu já vou pedir para a Bruna e para o Romeu nos ajudarem na parte lá de organizarmos todo o ginásio do Colégio Água Viva, que é muito grande. Já tem uma equipe que vai trabalhar para tudo lá ficar lindo, com o tema que nós temos para esse congresso. Então já quero convocar vocês. E quem quiser ajudar em qualquer área, passe seu nome para a Francine que ela vai te encaixar. O vídeo está pronto, Claudinha? E também, se você quer nos ajudar, mas não pode nos dias, eu quero te desafiar a orar todos os dias por esse congresso. Você deve orar, colocar diante de Deus, para que esse momento seja um momento de bênção, de impacto na vida da nossa cidade, da nossa juventude. Então, eu quero convidar você
a orar. 2012 Tribos, de 24 a 26 de agosto, no Ginásio de Esportes do Colégio Água Viva, com celebrações, músicas, workshops e palestras. Sexta-feira, dia 24, presença da banda Resgate, início às 22 horas e a entrada é 1 quilo de alimento. Dia 25 e 26, Dani Distler e banda, e Pedro do Borel, a partir das 19 horas com entrada franca. Realização, Mocidade Tribos, primeira igreja presbiteriana independente de Marília. Então nós sempre temos louvado a Deus por esses parceiros também, que estão nos ajudando com esse evento. Então dia 24, 25 e 26. 24 às 10 da noite, é uma sexta-feira, para que os jovens saiam das faculdades, estejam com a gente. E no sábado e no domingo, às 19 horas. No domingo, dia 26, nós não teremos o culto da noite aqui, irmãos. Será no ginásio do colégio. E você também é nosso convidado, pastor Fabiano. Amém, louvado seja o Senhor. Mais alguns avisos apenas. Irmãos, nós teremos mais uma semana de oração, das 7h30 da manhã às 8h30. Nós estaremos orando por esse início de semestre. Então quero convidar você a estar aqui conosco, das 7h30 da manhã até as 8h30. Nós estaremos começando na segunda-feira, amanhã, e estaremos terminando no domingo, e aguardo a presença de todos vocês. Nós tivemos hoje também o início da Academia Bíblica, e nós queremos aguardar, estamos aguardando você. Hoje uma data comemorativa, um Dia dos Pais, mas nós queremos desafiar você que ainda não fez a sua inscrição a fazer. Nós estamos com várias classes interessantes. Uma das classes que eu estou ministrando, nós estamos ministrando, sou eu, o ensino desafiador, estudos no Sermão do Monte. Aqui o público está os novos membros que desejam o aperfeiçoamento da vida cristã, mas na verdade se destina a todos. Temas como Jesus, o mestre por excelência, o caráter cristão, o casamento, o relacionamento cristão, a palavra de honra e sobre também a família. Jesus Cristo nos ensinando os princípios da fé cristã. Todos estão convidados a estarem conosco, façam a sua inscrição. Vocês receberam também um folder como esse, Conferência da Visão do MDA. Queridos irmãos, todos sabem que nós estamos caminhando para uma transição de igreja em células. E nós temos trabalhado junto com o pastor Domingos, da Primeira Igreja Batista, temos conversado com ele, e ele tem nos dado muito suporte. E como nosso irmão pastor estará sediando na sua igreja esta Conferência da Visão do MDA de Igreja em Células, nós queremos desafiar você a estar presente conosco, do dia 19 ao dia 23 de setembro. Será no período da manhã e no período da noite. Faça a sua inscrição. O valor é de apenas R$50. A igreja estará subsidiando 50% daqueles que não tiverem condições financeiras de pagar esse encontro. Mas eu queria que todos vocês pudessem fazer. Do dia 19 ao dia 23 de setembro. Nós estaremos fazendo as inscrições aqui na secretaria da igreja. Então, se você tem interesse, ligue, deixe seu nome, faça a sua inscrição aqui na secretaria da igreja. O valor é apenas R$50 por pessoa, do dia 19 ao dia 23 de setembro. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, orarmos ao Senhor, encerrando assim o nosso culto. A ficha de inscrição para a Academia Bíblica está ali fora, no balcão da mesa diaconal. Você poderá preencher a sua ficha. Pai, graças nós te damos por essa manhã, Senhor. Obrigado por esse Dia dos Pais. Nós te louvamos e nós adoramos ao Senhor. E pedimos, Deus, continue a operar em nosso coração a tua vida, a tua graça e o teu querer. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos. Que possamos ser bênçãos na vida dos nossos filhos. Que possamos ser pais e sacerdotes, pais e ministros do Senhor nos nossos lares. Que sejamos referenciais, modelos aos nossos filhos. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Deus o abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.